Olá, pessoal do Papo com Classe, esse mês especial, Papo com Classe Mulheres que Fazem. E nossa primeira convidada, a influencer digital, Ilane Alves. Ilane, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso Papo com Classe Mulheres que Fazem. E a Ilane é uma delas, Mulheres que Fazem. Obrigada eu, seu Rogério, pelo convite. É um enorme prazer. E vamos conversar. Fala aí, o que é que a gente vai falar hoje? Então, Mulheres que Fazem são aquelas mulheres que fazem diferença na comunidade, na nossa sociedade, principalmente aqui no Parque Mabucaba, que é o caso da Ilane, né? Ela tem um mercado publicitário bem ativo no seu Instagram, nas suas redes sociais. Ela faz o trabalho de divulgação aqui dos nossos comerciantes, dos nossos prestadores de serviço, e tem esse trabalho todo como influencer digital. Ilane, como é que você chegou a essa profissão, né? Assim podemos falar, de influencer digital? Então, o início de influência digital foi assim que explodiu a pandemia, né? Porque eu sempre trabalhei como vendedora do comércio local, então eu acho que a minha facilidade de divulgar um produto ou um serviço vem do fato da minha profissão ter sido vendedora no início. Então, eu sempre estava ali conversando, eu sempre fui uma vendedora que eu tinha aquela minha lista de clientes para chegou novidade, eu ligava, mandava foto, experimentava a roupa, se a cliente não pudesse ir até a loja ia até a cliente. Então, quando eu me vi desempregada em casa, com o celular, eu falei, eu preciso fazer algo. Aí foi quando eu comecei a divulgar amigas. Ah, a minha amiga fazia o bolo de pote. Ilane, eu vou te enviar o bolo de pote, você vem? Você divulga? E eu sempre fiz do meu jeitinho, porque antes eu falava assim, só vou começar quando eu tiver a câmera tal, a iluminação tal. Não, começou eu, o meu Xiaomi e a minha luminária de cabeceira, não era nem uma ring light. Foi assim que iniciou. Bacana, como muitos, né? Começam com pouco e vai consolidando isso, né? Exatamente. E aí você sentiu que o mercado teve uma aceitação? Teve uma aceitação muito boa, porque eu costumo dizer que não é o papo de vendedora. Se o produto funciona, funciona. Geralmente os meus clientes sempre faço um teste antes, se é produto de cabelo, se é roupa, se é serviço. Eu sempre procuro ver a veracidade, a qualidade daquilo para poder divulgar, porque acaba que o meu nome vai junto, não é só a marca, não é só o cliente, vai o nome da Ilane, vai assim a indicação da Ilane. Então, graças a Deus, sempre teve uma aceitação muito boa do meu público e foi fluindo. Quando eu percebi, eu já estava divulgando o PDQ quase todo. Que bom. Você é uma das mulheres que fazem. Como é que você encara, Ilane, esse empoderamento das mulheres no atual cenário brasileiro, por exemplo, mas é mundial, mas no cenário brasileiro, né? Olha, eu costumo dizer que nós mulheres só não podemos voar ainda, porque se a gente pensar mais um pouquinho, a gente descobre a matemática certa para conseguir voar. Porque para pensar tudo que a gente faz, eu costumo dizer que o homem é o provedor da casa, ele sai, ele acorda cedo, no caso, o homem que eu digo é meu esposo, ele sai, faz acontecer, volta e volta com a providência da casa. Mas enquanto ele está lá provendo, eu estou lavando, passando, editando, criando, cuidando das crianças. Então eu costumo dizer que tudo é possível quando você tem força de vontade, que é o principal, que não existe ninguém incapaz, existe você ter força de vontade de traçar uma meta e falar, eu vou conseguir. E foi isso que eu tentei colocar na minha cabeça. Não, eu vou conseguir ter uma renda X e viver da internet. E hoje, 2025, eu posso dizer que eu consigo viver da internet. Então, mas essa história igual você falou, de que o homem é o provedor, isso atualmente não está tão assim consolidado mais, né? A gente vê muitos casos de mulheres que ela é a provedora da casa e o marido, né, o companheiro, no caso, fica em casa. Isso é muito comum. Em função desse empoderamento das mulheres, há uma equiparação nesse sentido? Você acha que isso tende a mulher ser a dominadora? Em determinados casos, sim. Dominadora já é. Já dominamos. Mas de fato, né? Sim, com certeza. Eu acredito que sim, porque capacidade nós temos. Eu não falo de força física, sim, né? Claro, mas pode sim, pode-se haver sim esse equilíbrio entre o homem e a mulher em termos do lar. Os dois podem... Hoje eu posso prover, amanhã pode ser o Michael e assim na demais sociedade, né? Então, a gente observa, né, Ilane, que, por exemplo, nós tivemos uma presidente da República,
Hoje nós temos mulheres que são ministras do Supremo Tribunal Federal e muitas são CEOs de grandes corporações. Né? Então, assim, é o retrato disso que você está falando, né? A mulher está ocupando o espaço dela, que é de direito. Eu acho que é de direito. Não tem diferença homem e mulher. Eu acho que tem que ser julgado pela capacidade. Pela capacidade. Né? Então, assim, esse espaço que foi ocupado, né, pelas mulheres, no mundo empresarial principalmente, mas também no mundo político, né? Você vê, a gente tem deputadas, senadoras, ministras de Estado, né? Coisa que há talvez 20 anos atrás a gente não via tanto. Né? Isso é sinal desse empoderamento, é sinal dessa ocupação de espaço de vocês? Com certeza. Cada ano que passa, eu percebo que nós mulheres estamos enxergando o nosso potencial e vendo, com os bons exemplos, como o senhor citou, que conseguimos. Eu mesma consigo dizer que do vínculo, do lá onde eu cresci, da família na qual eu fui gerada, da minha descendência, a minha geração já está muito à frente. Porque vim de uma família humilde, alagoana, sou de Maceió, Alagoas. Então, assim, eu olhar para minha bisavó e falar para ela tudo que eu consegui conquistar, ela iria ficar de boca aberta. Porque na cabeça dela, naquela época, ela não seria capaz. E hoje a Ilane pode dizer que fez. A minha avó, por exemplo, ela não sabia comprar o pão na padaria. Tudo era o meu avô que saía e fazia, ela não sabia. A única vez, quando ela saía de casa, era para ir a médico. Isso, minha avó morreu há bastante tempo atrás. Né? Então, enfim, Ilane, então assim, essa consolidação está abrindo muito o mercado para as mulheres. Antes restrito, talvez, a trabalhar como vendedora de uma loja. Então, assim, abriu o campo, né? E a mulher hoje está se qualificando mais. Né? Estuda, se forma, né? Você vê grandes mulheres engenheiras, né? E outras profissões nobres aí. Né? Não é isso? Exatamente. Eu mesma conheço desde professora de nutrição da federal, a médica, a dentista, que nós temos uma amiga em comum. E você vê assim, gente, olha que força de vontade de ir para a Volta Redonda todos os dias fazer faculdade, voltar, ser mãe, ser esposa, a sua esposa que está aqui por trás das câmeras também, que eu sei que tem os afazeres diários, e a gente consegue ser mãe, esposa e profissional. E olha aí, ainda tem tempo para a nossa parte espiritual, porque isso aí é o que mantém o equilíbrio de tudo. É a nossa base, né? Exatamente. É a nossa base, isso é super importante, né? E a gente, inclusive, vê também as mulheres ocupando esse espaço. Infelizmente, né, a gente ainda tem na igreja católica, principalmente, ainda não é aberto para isso. Mas os evangélicos, por exemplo, né, você vê muitas pastoras ministrando lá o seu rebanho, né? Então, assim, talvez a igreja católica, nada contra, gente, cada um tem o seu dogma, cada um tem a sua opção, mas o comando da Igreja Católica hoje é estritamente masculino. Né? Você não tem papisa, né? Você não tem bispa da Igreja Católica, enfim. Está mudando isso. A gente, pelo menos, tem ouvido que essa tendência vai mudar. Mas, então, as mulheres também estão entrando nessa área da religião, né? Bacana isso. Muitas bispas que são coordenadoras das igrejas. É isso, né? Eu acho muito legal. Eu sou evangélica, sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, porém eu vim da Assembleia de Deus de Missão, que é a primeira Assembleia de Deus. Então eu consegui acompanhar nesses meus 30 anos que eu vou fazer esse ano, a evolução e o espaço que a mulher ganhou em termos de liderança religiosa, como o senhor falou. Perfeito. Porque foi algo que foi conquistado na marra, na força, porque Deus, ele levanta mulheres sim. A própria Bíblia nos mostra, né, como a rainha Esther, Ruth, Maria, olha quantos exemplos nós temos de mulheres vitoriosas, virtuosas, e as escrituras nos falam, né, que a mulher sábia edifica o lar. E edifica o lar como? Sendo uma boa mãe, uma boa esposa e instruindo o seu marido. Eu costumo dizer que lá em casa tudo... eu e Michel entramos numa concordância, mas eu sempre apresento ele nas minhas orações: Senhor, capacita meu esposo, eu ensino a capacitar os meus filhos, porque eu sei que eu sou o exemplo que os meus filhos vão ter quando eu chegar à fase deles encontrarem uma esposa, uma namorada. Eles vão observar os meus defeitos e as minhas qualidades para moldar no perfil que eles querem. Tudo isso guiada pelo Espírito Santo e por Deus, porque é o meu foco, né? Eu sempre peço para Deus me mostrar qual mulher Ele quer que eu seja. Porque eu não me enquadro à modernidade.
Eu me enquadro aquilo que o Senhor quer que eu seja na minha parte espiritual, seja na minha parte social, porque eu acredito que quando você tem uma ligação com Deus, com o mundo espiritual em si, você consegue enxergar qual é o propósito da sua vida aqui na Terra. Sem dúvida. Quando você falou que não se encaixa a modernidade, mas é possível ser moderna e seguir os caminhos. Mas eu digo assim, no fato de que o tempo ele vai passar. Algumas tendências aí, né, de algumas certas liberdades que... Porque assim, seu Rogério, deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. O tempo ele vai passar, a modernidade ela vai vir, mas o correto, o certo de se viver, ser um bom cidadão, ser uma pessoa correta, ser uma boa mãe, um bom vizinho, uma boa pessoa, é independente do tempo, da religião, de tudo. Perfeito. É isso que eu tenho para mim. É isso. Porque eu costumo dizer, o pouco de teologia que eu fiz fala que o mal é a ausência do bem. E se você é uma pessoa boa, se você procura se encher de coisa boa, não tem espaço para o mal, que é para o mau caratismo, para uma má conversação, para esse tipo de coisa, entendeu? Bacana isso, né? Perfeito. Então, assim, a modernidade, como a gente fala com a internet, que é uma modernidade, é ruim? Depende daquilo que você acessa, depende daquilo que você permite que os seus filhos acessem. É isso, né? Eu acho extremamente perfeita a internet hoje. Só que você tem que saber o que é que você acessa, né? E ainda tem um problema, a gente que está nessa área digital agora, né? Porque o Google, Facebook e YouTube, ele lê os nossos pensamentos. Pensou, você recebe o material. Estamos vigiados 24 horas. Entendeu? Então, assim, essa área digital... E aí precisa, o que você falou, né, Ilane? Se não tiver uma base religiosa, de valores, né? Eu gosto muito de citar o pastor Cláudio Duarte. Uma vez assistindo uma palestra dele, ele falou: tudo é negociável, exceto os valores. Os valores são inegociáveis, né? E aí depende do tempo, da época, da era, tempos atrás, tempo futuro. Os valores, né, que são os valores de família, né, aqueles valores que a gente tem que ter de família, isso são inegociáveis, né? Então a gente sente. E já que a gente falou de família, gente, vou contar uma historinha para vocês. Depois vocês vão acessar lá o Instagram, família, pode ser que eu erre, hein? .cuscuz. Exatamente. E o cuscuz é com Zzinho lá no final. Me conta essa história de família cuscuz, de onde surgiu isso, como surgiu? Então, Tudo veio da pandemia? Tudo veio da pandemia, exatamente. A família do meu esposo é a família... Se você me permite, então, muita gente fala maldita pandemia, né? Mas para mim foi bendita. Bendita Tem pandemia. Males que vêm para o bem, podemos dizer assim. Bendita pandemia. Exatamente. Daí, sabe, tem debaixo da terra tudo há um propósito. Claro. A família do meu esposo é a família de artistas. Se vocês que estão aí em casa pesquisar, Valmir Teles foi o padrinho e tio materno do meu esposo. Ele foi um grande repentista pernambucano que percorreu o mundo inteiro, fez turnê pela Europa, levando a cultura nordestina. Então isso já é algo que está no sangue deles. E com a pandemia, com a explosão das redes sociais, criação de novas como temos aí, né, TikTok, Kawaii, YouTube, Instagram, eles começaram a ver aí uma oportunidade de ganhar dinheiro por causa da monetização. E eu e o Michael, eu sempre fui assim, desinibida, eu gravo com qualquer pessoa, eu falo em qualquer lugar, não sou cantora, mas já cantei em rodeio, não sou radialista, mas já trabalhei em rádio, eu gosto de viver a experiência. Então, meus cunhados falaram assim: poxa, Michael, por que você não aproveita que a Ilane é toda alegre, falante, e vocês... Comunicativa, né? Comunicativa. E vocês criam uma página para vocês. Aí, quando a gente foi... Vamos criar uma página. Qual o nome seria? Gente, tá vendo que meu sotaque, né, já entrega de onde eu vim. Se você andar no Perequê, aonde eu entro, todo mundo fala: cadê a família Cuscuz? Então foi o povo do Perequê que titulou a família Cuscuz. Todos os lugares, escola, igreja, qualquer lugar que eu entre, já era taxada como família Cuscuz. Aí quando a gente foi decidir, eu falei: Michael, não tem nem por onde a gente escolher, é família Cuscuz. E foi família Cuscuz. E ali você retrata a rotina de vocês. Isso. No começo... Viajou, tal, aquela coisa... Eu costumo dizer que é o nosso cotidiano visto de uma forma cômica, porque a gente sempre tenta trazer um pouco do humor, o vlog, como o senhor falou, eu tento sempre mostrar os passeios, o nosso dia a dia nos stories com os meninos, que o Vicente e o Manu é uma graça. Não sei quem eles puxaram. Comunicativos também? Muito. Bacana, E assim, e como é que eles lidam com isso? As pessoas reconhecem eles? Ou seja, vou botar aqui, ficam famosos, né?
Assim, com as crianças, eu tento um pouco filtrar, porque o Vicente vai fazer 4 anos agora, mês que vem, e o Emanuel tem 9. Então, o Emanuel, eu sempre pergunto se ele quer participar, a gente explicou para ele, e criança hoje em dia sabe mais do que a gente, em termos de internet, Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, no dia que eles querem gravar, eu gravo. Nos dias que eles não querem, a gente não grava. E para eles, já estão acostumados. Eles até gostam, né? Chegou um recebido lá em casa, o Manu e o Vicente, eu costumo dizer que são as crianças mais gourmets que eu já conheço, porque é sushi, é tudo, mas é do sushi à buchada, que lá em casa não tem restrição. Há uma variação gastronômica. Não fica preso ao norte, né? Não. O pessoal fala norte, na realidade, né? É nordeste, mas a grande maioria fala pro norte. Eu vou pro norte, né? Eu vou pro norte, mas geralmente o pessoal do norte é o pessoal daqui de cima, né? Maranhão, mais pra lá. Eu sou da ponta, sou do Nordeste. Alagoas, Maceió, eu não conheço o Nordeste. Quando nós já programamos algumas vezes para ir, mas como você falou, né? Como é que é embaixo da terra tem todo um propósito. Ainda não aconteceu. Mas quando já fui até para fora do Brasil, mas ainda não fui para o Nordeste. Nossa, é lugar lindo. Maceió, Alagoas é lindo. Eu tenho um amigo que fala isso, um dos lugares mais bonitos de Maceió, né? João Pessoa. Uhum. Ilane, então, vamos chegar ao nosso final. Agradecer a Ilane, nossa primeira entrevistada da série Papo com Classe, Mulheres que Fazem, né? Relembrando que as próximas entrevistas, a Ilane vai estar com a gente apresentando, ou estará com a gente apresentando essas mulheres maravilhosas que nós vamos entrevistar, né? A Ilane, com muito carinho, aceitou o nosso convite, até brinquei com ela em off, quem sabe daí de repente não surge um papo cuscuz, né? Nós vamos juntar o Papo com Classe com a família Cuscuz. Gente, obrigado, Ilane, por ter aceito o nosso convite, tá? Pessoal, firme, Papo com Classe, Mulheres que Fazem, com Ilane Alves, influenciadora digital, com certeza está nesse contexto das mulheres que fazem. Grande abraço, até a próxima.